Bom dia, nono ano. Nessa manhã de terça-feira, nós estamos indo para a nossa terceira aula. Ontem eu deixei para vocês, no primeiro horário, né, uma aula de slide e no segundo horário uma atividade para vocês fazerem durante essas duas aulas. Né? Então, hoje a gente está na nossa terceira aula, onde a gente está discutindo as teorias evolucionistas. E para ficar mais fácil para compreender essas teorias, eu preparei alguns slides bem legais para a gente facilitar a compreensão das teorias de Darwin e Lamarck. Então, vamos entender isso? Ontem a gente falou de fixismo, lembram disso? Né? Que muitos acreditavam, até os meados do século XVIII, que as espécies eram imutáveis, ou seja, elas surgiram na Terra e até então nunca mais se alteraram. E hoje a gente vai ver um pouco sobre as principais teorias evolucionistas. Então, vamos passar aqui, ó, e a gente vai começar a ver, então, sobre essas teorias. Hoje eu vou ficar aqui na tela com vocês, né? Vocês não me viram ontem, hoje é a primeira vez que vocês estão me vendo depois de tanto tempo, né? Então, estamos aí nas aulas online, SESI na sua casa. Estamos aí no segundo dia de aulas. Hoje é a aula 3, né? Ciências da Natureza. Eu, que estou morrendo de saudade dessa turma, que eu gosto muito. Nono ano, vocês, olha lá, bonitinho. E hoje, 7 de abril, de novo no primeiro horário com vocês. Olha só, abro a segunda-feira com vocês, abro a terça-feira com vocês, né? E aí, bora lá, vamos entender aí. Como eu disse para vocês, importante que vocês acompanhem nossas aulas com o livro do lado, caderninho para vocês fazerem anotações. A gente está estudando a evolução dos seres vivos, no capítulo 3, mais precisamente na página 39. Então, se liga aí, galera. Olha só. Até a visão do fixismo, né, ninguém questionava que as espécies pudessem se alterar. Mas lá no século XVII, algumas pessoas começaram a pensar melhor sobre isso. E uma delas foi Lamarck. Lamarck, ele era francês e ele viveu no século XVIII e onde começou a difundir uma ideia de transformismo. O que é transformismo? É o contrário do fixismo. As espécies elas podem mudar ao longo dos anos. Um dos primeiros defensores dessa ideia foi Jean-Baptiste Lamarck, um francês, né, que criou dois fundamentos ou dois pontos importantes de sua teoria. Vamos usar esses pontos. Ó, importante então a gente saber aqui que ele pensou nesse princípio aqui que a gente chama de lei do uso e desuso. É bem simples de entender. Quanto mais um organismo vivo utiliza uma parte do corpo, ou seja, uso, mais aquela parte se desenvolve. Se ele não usa, ou seja, se não está tendo utilidade, aquela parte regride e tende a desaparecer. Mais ou menos seria assim: os ancestrais do homem, que provavelmente eram muito semelhantes aos macacos, portanto tinha uma cauda para se pendurar em árvore, em um dado momento foi para a terra. E a cauda pode atrapalhar andar, né, tropeçar numa cauda longa. Então, essa cauda, a partir do momento que o homem se adaptou ao ambiente terrestre, ela não teria muita serventia. E ao longo de várias gerações, como ela não serve para nada, some. Né? Como que ele explicaria, por exemplo, o caso das cobras? No próximo slide, o fato delas não terem pernas. Eu vou explicar de acordo com Lamarck. Além disso, quando uma espécie perde ou desenvolve uma característica, ela passa para os seus descendentes, ou seja, os filhos daqueles genitores, né? Eles adquirem essa característica. Então, a cauda vai desaparecendo, os filhotes vão nascendo cada vez mais sem cauda, até que começa a nascer seres sem a cauda, no caso dos ancestrais lá do homem, segundo Lamarck. Então, para Lamarck,
que a gente já está na página 41. Para se defender de predadores, as vacas desenvolveram chifres, as vacas e os bois. As cobras, como não tinham necessidade de pernas, porque elas entravam em buracos, em frestas muito rápido, muito fácil, as pernas poderiam atrapalhar, a entalar o animal ali, um buraco, uma toca. Então, essas pernas foram se tornando cada vez mais inúteis e, de repente, desapareceu. Segundo o Lamarckismo, teoria defendida por Lamarck. Como que as girafas adquiriram esse pescoço grande? Os ancestrais das girafas, todos tinham pescoço curto, mas as árvores de folhas baixas foram ficando escassas. E ao ficar escassas, as girafas tinham que esticar o pescoço para alcançar as folhas das árvores mais altas. De tanto esticar os pescoços, esses pescoços foram, por uso, no caso, foram se alongando e passando de geração em geração. E os pescoços foram ficando cada vez mais compridos. Ok, a gente poderia pensar assim, mas se pensássemos como Lamarck, o que aconteceria, por exemplo, com pessoas que trabalham digitando o tempo todo? Os dedos, olha aqui, iriam crescer. Segundo Lamarck, quanto mais eu uso, mais desenvolvo a estrutura. E os filhos dessas pessoas já teriam dedos compridos. E ao longo de várias e várias gerações, esses dedos iam ficar até quilométricos, se a gente pensasse como Lamarck. Por isso, essa teoria dele não funciona. Outra prova, caráteres adquiridos. Eu tenho lá 2 cachorros adultos, cortei o rabo deles. Então, aqui o macho, a fêmea, aí eles cruzam. Se, segundo Lamarck, os filhos adquirem as características dos pais, inclusive as que os pais tiveram durante a vida deles, os filhos eram para nascer o quê? Com o rabo cortado. Ou seja, não nasceriam com o rabo. Mas isso não acontece. Os filhotinhos, aqui a gente está falando da raça Rottweiler, por mais que você corte os rabos, os filhotes continuam nascendo com o rabo. Ou seja, isso está no DNA. Você não altera o que está no DNA. Você pode até alterar uma característica externa. Por exemplo, num acidente, a pessoa perde um dedo, o filho dela vai nascer sem dedo? Sem esse dedo que ela perdeu? Óbvio que não. Se uma mulher está grávida, ela tem cabelo loiro, aí ela pinta o cabelo e fica morena, a filha que ela está lá esperando na barriga dela vai nascer com cabelo moreno só porque ela pintou? Claro que não. Então, os filhos não herdam características que não estejam no DNA, características acidentais, características durante a vida deles. Se não fosse assim, o pai e a mãe tatuados teriam filhos tatuados, nasceriam filhos tatuados. E seria ótimo uma questão de inteligência. Se o seu pai e sua mãe estudou, você já nasceu com conhecimento deles. Mas a gente sabe que as características que são passadas para os filhos são somente as que estão no DNA, e não a que acontece durante a vida dele, que ele adquire durante a vida. A não ser que trate de uma mutação, por exemplo. A pessoa recebe uma radiação, isso modifica o seu DNA, e por modificar o seu DNA, os filhos podem herdar essa modificação. Tá? Bom, só que surge Darwin. Darwin vai surgir no século XIX. Antes de falar de Darwin, eu queria falar para você o seguinte: apesar das teorias de Lamarck estarem erradas, do ponto de vista que não funciona a lei do uso e dos caráteres adquiridos, Lamarck teve uma ótima contribuição quando ele passou a defender o transformismo e mudar essa ideia de fixismo. E Lamarck também começou a mostrar para Darwin e outros defensores da evolução que as espécies estão adaptadas aos seus ambientes. Só que o grande erro do Lamarck é o seguinte: o ambiente modifica, a espécie modifica para se adaptar ao ambiente. Não é assim. Exemplo, o Polo Norte vai esquentar demais e os ursos polares têm muito pelo. A partir do momento que o Polo Norte esquenta demais e esse calor pode matar os ursos polares, o urso polar não pode virar e falar assim: agora meus filhotes vão nascer sem pelo para adaptar ao calor. Óbvio que não.
Se ele não conseguir adaptar, ele vai ser o quê? Extinto daquele ambiente, certo? Então, Lamarck, ele achava que não. Para Lamarck, se o ambiente modifica, a espécie modifica para se adaptar. Ou seja, a espécie raciocina que ela tem agora um ambiente novo e ela tem que mudar o corpo dela, né? Então, isso não acontece. Foi um grande erro de Lamarck. E vem Darwin para provar que realmente isso não acontece. Quem foi Darwin? Darwin foi um naturalista inglês que tem uma história muito interessante. Eu já contei ela lá no 7º ano para vocês, mas não sei se vocês vão se recordar dessa história. Seguinte, os pais de Darwin eram médicos, o pai de Darwin era médico e queria que Darwin seguisse a medicina. Então, o pai dele obrigou Darwin a entrar na faculdade de medicina. E Darwin era apaixonado pelos animais, ele queria estudar a natureza, enfim. Só que, para fazer a vontade do pai, Darwin se ingressou na faculdade de medicina. E naquela época, se dissecava animais para estudar o corpo humano. E abria os animais, coelho, ratos, hamsters, né? Ali, assim, friamente, sem anestesia, e os estudantes viam todo o sofrimento do animal. E para Darwin foi o fim do mundo ver os animais sofrendo, já que ele gostava tanto de animal. E Darwin resolveu abandonar os estudos de medicina e foi, junto com alguns amigos engenheiros, produzir um barco, que ele denominou de Beagle. E aí, Darwin foi fazer uma viagem pelo mundo, uma expedição, aos 22 anos, para poder estudar as espécies. Em 1859, ele publicou o livro, inclusive eu já li esse livro, A Origem das Espécies, é um livro com um vocabulário até muito difícil, mas ele é bem interessante. Eu li esse livro na graduação de Biologia. Aliás, a evolução foi uma das matérias de Biologia que eu mais gostei. Muito bacana. E aí, o que acontece? Com 22 anos, Darwin saiu pelo mundo. O pai dele achou que Darwin ia ser o desgosto da família, e chegou a dizer isso, que Darwin não ia dar em nada, que ia ser o desgosto da família, e mal sabe ele que hoje Darwin está entre os grandes cientistas, assim como Einstein, né? E outros, Newton, Isaac Newton, um dos grandes nomes da ciência. Então, pensa bem, o pai achou que ele não ia dar em nada só porque ele não quis fazer medicina. Então, não se frustrem se vocês não conseguirem fazer o sonho, realizar o sonho de vocês, mas porque a gente tem que realizar um sonho nosso. Mas, enfim, deixando opiniões particulares à parte, aí nós temos as viagens de Darwin. Ele passou praticamente por todos os continentes. Ele só não visitou a América do Norte. Mas vejam bem, ele saiu aqui da Inglaterra, né? Quando eu disse para vocês que ele era inglês. Aí veio para o litoral aqui brasileiro. Inclusive, né? Ele foi aos estados do Ceará, Bahia, passou pela costa brasileira, desceu, foi aqui embaixo. E quando ele chegou aqui em Galápagos, ele fez várias descobertas, daqui a pouco a gente vai comentar. As Ilhas Galápagos é um arquipélago que hoje pertence ao país Equador, que está aqui, né? Capital Quito, e é formado por grandes ilhas, por 7 grandes ilhas e outras ilhas menorzinhas. E Darwin estudou várias espécies lá, tartarugas gigantes, tentilhões, que são os passarinhos, e chegou a várias conclusões. Depois Darwin seguiu, saiu aqui na Austrália, estudou a fauna australiana também, que é bem atípica, né? Bem diferente. Veio para a África, completa sua viagem e retorna para a Inglaterra. Então foram anos de expedição. E nessas expedições, algumas coisas chamaram a atenção de Darwin. Por exemplo, fósseis de animais extintos. Aqui a gente tem o tatu gigante, da espécie Glyptodon, e a preguiça gigante, aqui o tatu gigante, a preguiça gigante, que é a Megatherium. Esses animais, eles eram gigantes quando comparados às espécies atuais, mas muito semelhantes às espécies que a gente tem hoje. Então, essa preguiça de 3 metros de altura aqui é muito parecida com a preguiça, o bicho preguiça que a gente tem hoje. O tatu também, embora o tamanho seja muito exagerado, o fóssil dele é muito semelhante ao fóssil dos tatus atuais. Então, isso mostra que essas espécies de hoje têm algum ancestral com essas espécies que já foram extintas.
Lembra que eu falei que Darwin visitou as Ilhas Galápagos? Lá nas Ilhas Galápagos, uma espécie de pássaro chamou muita atenção de Darwin. Era praticamente o mesmo passarinho, a mesma espécie, só que com uma variedade de bicos muito diferentes. E o mais interessante é que cada bico está associado a um tipo de alimento. Então, quando Darwin chegava numa das ilhas, ele encontrava, por exemplo, essa espécie aqui, que tem um bico para comer frutas, e via que as frutas eram muito abundantes naquelas ilhas. Os comedores de insetos, por exemplo, viviam em ilhas que tinham nos troncos das árvores muitas larvas de insetos, larvas de besouros, né, e de outros insetos. Esses pássaros, eles usam os bicos como pica-pau para furar o tronco e tirar essas larvas de lá. Então, por exemplo, em ilhas que tinham muitas frutas, não tinham quase nenhum desses passarinhos aqui. Por quê? Não tinha comida deles lá, então eles não iam morar naquela ilha. E alguns tentilhões tinham bicos para furar, por exemplo, cactos, né, que são espinhudos, então tem que ter um bico mais próprio para eles. E alguns para quebrar sementes duras, como é o caso, por exemplo, de castanhas, nozes, enfim. Esses bicos funcionam como alicates, né, como o bico de um papagaio, de uma arara, para quebrar coisas mais duras. Qual foi a conclusão de Darwin? Que em algum momento existiu um ancestral e esse ancestral sofreu mutações, originando outras espécies com bicos que eram adaptados ao alimento. Então vamos ver bem. Darwin, ele começou a pensar numa coisa chamada seleção natural. Então nós vamos discutir o que é isso, tá? E uma coisa que ajudou a Darwin a ter essa ideia de seleção natural foi a leitura do livro O Ensaio sobre o Princípio da População, de Thomas Malthus. Vocês já devem ter estudado Thomas Malthus em Geografia ou História. Thomas Malthus, que é considerado pai da demografia, o que é demografia? Estuda a população, né? Ele fala o seguinte, que a população ela cresce mais rápido que a produção de alimentos. Olha só, aqui está a linha dos alimentos. E aqui está a linha das pessoas, da população. Então, até aqui, ó, tem muito alimento e poucas pessoas, ok? Tá dando para entender? Vou abrir uma caneta aqui. Só que, em determinado momento, então é como se você tivesse assim, ó, um alimento, uma pessoa. 2 alimentos, 2 pessoas. E aí tá. Só que vai chegar uma hora que a população vai começar a crescer em progressão geométrica. E o alimento começa a crescer em progressão aritmética. Mais ou menos assim, ó, o alimento vai crescendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a população vai crescendo. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Quer dizer, a população vai dobrando e o alimento vai somando só mais um. Então, mais ou menos para vocês entenderem, ia funcionar só. Um alimento, uma pessoa. 2 alimentos, 2 pessoas. 3 alimentos, vamos dobrar o número de pessoas, 4 pessoas. Então, está faltando alimento para uma pessoa. 4 alimentos, 8 pessoas. Então, você só tem alimento para alimentar metade dessas pessoas. O que vai acontecer? Muita gente vai ficar sem alimento. E é por isso que a gente tem cada vez mais a fome presente no mundo. Embora isso seja também uma questão de má distribuição de renda, né? Que fica mais para a geografia. Mas, segundo Darwin, a seleção natural, quer dizer, uma seleção que a natureza que faz, acontece da seguinte forma. O mesmo exemplo do pescoço da girafa, Darwin explicou da seguinte forma. Por que você só tem girafas de pescoço comprido? Existiu no passado uma variedade de pescoços. Igual você tem, por exemplo, numa sala de aula, variedade de tipos de cabelo, de olho, de tamanho, de altura, de tom de pele, né? Então, numa população de girafas, iam ter girafas de pescoço curto, girafas de pescoço médio e as girafas de pescoço longo. As girafas de pescoço longo têm uma vantagem sobre essas duas. Elas podem se alimentar de árvores de todos os portes, tanto as árvores pequenas, quanto as árvores médias, quanto as árvores altas. Essas aqui não alcançam as folhas das árvores mais altas e nem médias. Essas daqui só não alcançam as árvores altas, mas elas conseguem comer as folhas de árvores médias e as folhas de árvores baixas.
ok? O que vai acontecer, então, ao longo do tempo? Se as girafas de pescoço comprido pode comer as folhas altas, essas árvores aqui, e pode comer as árvores, das folhas das árvores baixas e as árvores médias, ou seja, todas as girafas conseguem comer as folhas das árvores baixas. Então, é normal que essas sejam as que vão ficar mais escassas, porque além das girafas, outros animais também alcançam essas folhas e comem essas folhas. O que acontece? As girafas de pescoço curto, elas não têm hábito de pastar, de comer grama, como cavalos e zebras, porque embora o pescoço seja curto, ele ainda é muito longo e elas não conseguem descê-lo com facilidade. Quando faz isso, elas ficam totalmente vulneráveis ao ataque dos predadores. Então, não é interessante para as girafas pastarem. Na falta de folhas de árvores, essas girafas começam a morrer. Se elas morrem, elas não deixam filhotes iguais a elas para as próximas gerações. Então, elas entram em extinção. Então, essas girafas aqui, ó, se tornam extintas. O mesmo vai acontecer com as girafas de pescoço médio. Em competição com as girafas de pescoço comprido, elas levam desvantagem. Então, começa a faltar alimento para elas, elas começam a se tornar extintas. E sobram quem? Apenas quem se deu bem na seleção. Nessa seleção, foi selecionado, né? Até não posso falar assim, mas só para vocês entenderem, o pescoço, a característica pescoço comprido. Essas girafas alimentam, reproduzem entre si e deixam filhotes semelhantes a elas. Deu para entender? Então, assim acontece seleção natural. Vamos ver outro exemplo de seleção natural. Olha só. Numa população de besouro, você tem besouros de cor marrom e verdes. Tá? Então, como eu falei com vocês, variados. Surge um predador. E esse predador, ele localiza a sua presa pela visão. Então, ele vai ter dificuldade de enxergar aqueles besouros que parecem com o ambiente onde eles vivem, tipo o tronco de uma árvore. Eles se camuflam, mas os verdes se destacam. E os pássaros vão enxergar quem? Os verdes. Aí eles começam a caçar os verdes. De tanto caçar os verdes vão se tornar o quê? Mais uma vez, extintos. Né? Então vai acontecer o quê? Que daqui a alguns anos, milhares de anos, que a evolução não acontece da noite para o dia, você não vai encontrar mais besouros verdes. E a população dos besouros vai ser formada somente de besouros marrons. Então, a seleção natural, ela não te dá uma alternativa. Ou seja, ela te dá, na verdade, duas alternativas. Você não tem uma outra alternativa. Ou você evolui, quer dizer, sobrevive e continua reproduzindo e deixando descendentes, ou você é extinto. Não tem meio termo. Ou evolui ou é extinto. Ok? Então, se os dinossauros, preguiça gigante, tatu gigante não existem até hoje, tipo grande sábio e outras espécies, é porque eles não se adaptaram ao ambiente. Certo? E para finalizar nossa terceira aula, eu vou deixar essa atividade do livro de vocês. É uma atividade de 6 questões, na página 48. Podem fazer no caderno, que eu vou dar o visto assim que as aulas retornarem, tá? Então, podem fazer essas atividades aí. E fica aqui meu abraço. Semana que vem, a gente volta a se encontrar nas segundas e terças. Tá bom, meu amor? Fiquem com Deus. E eu volto aí, então, na segunda-feira que vem, para poder conversar mais com vocês.